Olá, meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, não atendo mais, mas apresento um grupo de psicólogos no meu site. O nome do site, o link está aqui na caixa de descrição. E cada dia eu venho com um tema de psicologia, de comportamento, para a gente se pensar um pouco e para a gente até entender quais são os temas que são trabalhados em consultório de psicologia, para entender com o que você pode contar, né, do psicólogo, do serviço do psicólogo. E os comentários que vocês me colocam nos vídeos, eu já estou aqui com 1 ano e meio de canal, sempre me alimenta, né, em pensar, em identificar qual é a necessidade das pessoas, do que elas estão querendo discutir, se conhecer, conhecer mais a respeito das outras pessoas. E eu li um comentário que me fez pensar bastante nisso, né, que em algumas situações a pessoa ela não identifica nela alguma coisa que precisa ser melhorada. Não é o caso da pessoa chegar e identificar, olha, eu me sinto mal, eu estou em depressão, eu tenho pânico, eu passo muito mal quando eu estou no metrô, eu tenho toque, eu acumulo coisas sem sentido, enfim, não, a pessoa não tem essa identificação nela, olha, eu tenho uma característica, um item aqui na minha personalidade, no meu jeito de ser, que eu gostaria de melhorar, que eu preciso melhorar, que eu estou sofrendo com isso. Não, algumas vezes a queixa da pessoa é com relação às outras pessoas, né? E o que me fez pensar nisso foi uma pessoa que colocou uma situação no trabalho dela, onde ela caiu da cadeira, pessoas que estavam à volta dela caíram de dar risada, ao invés de ajudar, de acudir, caíram de dar risada. Ela ficou brava com isso, ela não reagiu bem, pelo que me parece. Não parece que ela foi agressiva, mas ela não reagiu bem. E as outras pessoas, na hora que perceberam que estavam fazendo besteira, né, digamos assim, que talvez tivesse alguma represália por parte da empresa, né, por conta desse comportamento, está debochando da amiga que sofreu um acidente, essa pessoa se fez de vítima, simulou um choro e foi para o banheiro dizendo que estava chorando por conta da reação dessa pessoa que tinha caído, ou seja, virou o jogo. Virou o jogo e acusou a vítima. E parece, pelo que deu a entender, que colou, né, essa história. Que em algumas situações, às vezes de empresa, às vezes de grupos, né, de alguma forma, dá a impressão que a história que cola é aquela que é contada com mais emoção, com uma carga emocional mais forte e talvez, né, numa situação de trabalho não se tenha muito tempo para ir a fundo, ou não seja o caso de ir a fundo, né, para entender ali minúcias do que aconteceu, então pega-se ali a história mais emergente e toca aquilo como a verdade. E muitas vezes isso acontece por conta da capacidade de expressão de cada pessoa. Muitas vezes essa que caiu, né, que teve o acidente, caiu da cadeira, ela não tem tanta habilidade de expressar as suas emoções, de deixar claro ali para as pessoas do quanto aquilo foi ruim para ela e de alguma forma trazer essas pessoas para o lado dela. E essas pessoas que estavam dando risada, coincidentemente nessa situação, tiveram mais habilidade para demonstrar os seus sentimentos, para perceber que estavam rindo demais, perceber que aquilo era exagero, que iam se dar mal e simular um sofrimento, e essa simulação colou. Então isso é um ponto bastante interessante. Nas relações, o que acola, o que une, o que é a emoção, é essa capacidade de expressar sentimento, seja ele verdadeiro ou não. E essa dificuldade de lidar com a outra pessoa que fez alguma coisa errada, que deu mancada, muitas vezes deixa a pessoa num estado de raiva que tira ela da razão. Esse aqui é meu site. Entra no modo descanso, mas eu deixo aqui para você já tomando intimidade com a aparência, com a carinha do site. Então essa pessoa que teve maior capacidade de expressão de um sentimento, seja ele verdadeiro ou não, é que acaba criando uma união entre as pessoas. E essa outra, que foi a verdadeira vítima, não conseguiu isso. E pode ser que isso se repita em algumas outras situações da vida dela. Então a gente tem mais ou menos dois tipos de pessoas, né, em consultório, que chegam, um falando de si mesmo, olha, eu quero melhorar isso, eu não sou bom naquilo, isso aqui não está dando certo na minha vida, não estou conseguindo lidar com isso. E outras pessoas que chegam e não falam nada de si, falam das outras pessoas.
olha, a pessoa fez isso para mim, foi horrível, essa pessoa me prejudicou demais, olha aquela outra pessoa. Quando isso acontece, qual é o trabalho a ser feito? Que eu acredito em algumas situações, tá? Cada caso é um caso, não estou aqui para fechar diagnóstico de forma generalizada, não. Mas uma das possibilidades é a gente identificar a capacidade dessa pessoa de se comunicar com os outros, de expressar o sentimento dela para que esse sentimento seja captado pela outra pessoa e a outra pessoa não entre nesse tipo de coisa. Ou também para lidar com a manobra dessa outra pessoa. E de toda forma, ainda tem um elemento bastante importante que é: por que ela tem um foco tão grande no outro, no que o outro faz, no que o outro fez de errado, no que o outro prejudicou? Será que não tem um momento aí que é importante voltar esse olhar para ela e falar como eu estou nisso tudo, como eu me sinto nisso tudo e o que eu posso fazer para lidar com isso tudo, com essas situações ou com esse tipo de pessoa? Porque uma coisa é certa, mudar a outra pessoa tá na beira do impossível. Você querer que a outra pessoa, ainda mais quando não tem muita intimidade, né? Um colega de trabalho, é uma pessoa do seu grupo de amigos, não é um amigo tão íntimo, mesmo quando é um amigo bastante íntimo, mudar uma outra pessoa é um trabalho árduo. Haja visto que existem profissionais para fazer trabalho de mudança de comportamento. Existe toda uma faculdade, existe todo um grupo de técnicas, estou falando do psicólogo, que recebe as pessoas para facilitar mudanças. E a gente usa essa palavra, facilitar mudança, porque a mudança acontece quando a pessoa está disposta a ela, quando a pessoa tem recursos ou quando a pessoa tem formas de levantar esses recursos para fazer mudanças. Então, quando a gente entra nesse modo de os outros que estão errados, os outros fazem coisas ruins, eles acabam até ouvindo uma crítica que é do tipo: deixa de mimimi, você tá com muito mimimi. É o tipo de coisa que algumas pessoas ouvem bastante, porque todo mundo fala que eu sou cheio de mimimi. Ao invés de reclamar dos outros que estão falando, vamos tentar observar. Não estou dizendo que você é culpado, não. Estou dizendo que já que você é a pessoa que está sofrendo com essa situação, então está na tua mão observar modos de lidar com isso. Quais poderiam ser esses modos? Identificar formas de você se comunicar melhor com as pessoas para que as pessoas não traduzam as suas colocações por mimimi. Porque normalmente o que se entende por mimimi? Uma pessoa que está reclamando sem ter direito. Uma pessoa que está reclamando sem ter argumento para isso, sem ter base para isso. Então, muitas vezes, a forma de reclamar acaba não caindo no ouvido da outra pessoa como uma coisa que tenha um conteúdo, que tenha uma base para isso. A outra pessoa fala: olha, só estou ouvindo você reclamar, não estou nem prestando atenção no que você está reclamando. Aí o que você fala: tá vendo? As outras pessoas não me ouvem, as outras pessoas debocham de mim, as outras pessoas não me levam em consideração. Já que o pivô é você, a pessoa que não está sendo levada em consideração, vamos pensar nisso. Como fazer, então, para você ser respeitado? Tem como? Tem. É possível, né? Em algumas situações é possível sim que você consiga caminhos, que você consiga identificar se não é com essa pessoa aquela que você vai conseguir um contato, vai sensibilizar, talvez por uma outra que você consiga sensibilizar. O que a gente tem que fazer é identificar os recursos que você tem, né? E o que pode ser desenvolvido. O que pode usar do que você já tem e o que você não tem, o que pode ser desenvolvido, talvez até entender por que essa fragilidade, por que essa falta de recursos para lidar com essas outras pessoas e por que esse foco tanto no outro, por que nesse foco nessa outra pessoa que está debochando de você, fazendo coisas ruins para você e por que essa sensação de vítima, de não ter o que fazer e de repente só te restar mesmo sentar e lamentar ou reclamar? Será que é só isso que resta para você? Muitas vezes não. Muitas vezes você tem sim muita possibilidade, muito material para ser colocado, para se posicionar diante das pessoas e falar: opa, pera lá. Tem uma série de caminhos, tem a assertividade, tem uma série de caminhos, cada caso vai ter o teu caso, vai ser a sua solução. Então, pensa nisso. Obrigada por me ouvir.